Bom dia, dia 28 de dezembro. Olá, meu amigo, minha amiga, novamente estamos aqui para o nosso devocional do dia 28 de dezembro e eu espero que você esteja bem. Vamos começar nosso devocional? Vamos começar respirando, sente em uma cadeira ou no sofá, em algum lugar confortável. Eu gosto muito de fazer o devocional sempre na luz do sol. Eu não sei porquê, me deixa muito feliz ficar em algum local onde tenha a luz do sol da manhã. Como aqui no Japão é muito cedo agora e não tem essa luz do sol para eu poder fazer isso, então, nesse caso, eu não tenho esse privilégio nesse momento. Quando chegar o verão aqui no Japão, que o sol nasce às 4 da manhã, aí eu vou ter novamente esse privilégio. Mas por enquanto não. Se você, meu amigo, minha amiga, tem o privilégio de fazer na luz do sol, fique à vontade. Eu gosto muito de fazer isso na luz do sol. Eu sinto, primeiro, que os médicos já falam que a luz do sol faz muito bem para o corpo do ser humano, né? A gente produz vitamina D quando a luz do sol bate na nossa pele. Lembrando que nada em excesso, por favor. É, Vamos lá, feche os seus olhos, se acalme, fique mais tranquilo, mais relaxado. Vamos pensar em três coisas. Pense em três coisas pelas quais você é muito grato. Coloque em sua mente. Eu gosto, por exemplo, de lembrar de três coisas que me deixam muito feliz. Sabe quais são? Vou compartilhar com você, meu amigo e minha amiga. A primeira vez que eu vi a minha filhinha, a minha filha Giovana. Eu lembro até hoje, pequenininha. A primeira vez que eu vi o meu filho Guilherme, meu segundo filho. E a primeira vez que eu vi o meu filho Gabriel, meus três anjinhos. Isso me deixa muito feliz. E eu sou muito agradecido a Deus por ter a oportunidade de ser pai desses três. Como todo pai, toda mãe, nós temos desafios, é lógico. Mas mesmo assim, eu agradeço a oportunidade de cuidar dessas três crianças, dessas três vidas. Pai, muito obrigado. Sinta a gratidão no seu coração. E agora, com essa gratidão dentro do seu corpo, sorriso no rosto, pode colocar um sorriso no seu rosto também, não faz mal sorrir. Sinta a luz de Deus que vive dentro de você se expandir, tomar conta do seu corpo. Primeiro toma conta do seu tórax, depois toma conta de toda a parte superior do seu corpo até a sua cabeça, depois vai descendo, tomando conta até a sola do pé. Toma conta de tudo. Essa luz brilha como uma estrela que brilha no céu. Você brilha nesse momento. A luz que vem de Deus, do céu agora se conecta a você. E novamente, como sempre, essa luz te faz muito bem. Ela vem descendo do céu, iluminando todo o seu ser, limpando sua mente, limpando sua alma, limpando seu corpo físico, espiritual, limpando tudo, tirando manchas, tirando dores, deixando você saudável, abundante. E essa estrela que eu acabei de dizer que é você, que eu acabei de dizer que brilha, agora brilha ainda mais. Brilha cada vez mais. Hoje, meu amigo, minha amiga, eu quero lhe fazer um pedido. Por favor, pense em pelo menos uma pessoa. Em pelo menos uma pessoa que você quer enviar essa luz. Lembre-se que quando você enviar essa luz que está em você agora, a sua luz não se apagará. Muito pelo contrário,
Quanto mais você compartilhar essa luz, mais forte sua luz ficará. Então, mentalize pelo menos uma pessoa, ou duas, ou três, quantas pessoas você desejar. Mentalize a pessoa agora, neste momento, e imagine essa luz que está em você, vá até essa pessoa. Não importa como, não importa se existem paredes, não importa a distância que essa pessoa esteja. Você sabe que para Deus não importa nada disso. Deus é onipresente. Então, imagine a luz saindo do seu corpo e indo na direção dessa outra pessoa e iluminando essa pessoa. Você pode imaginar que ela vem do céu, que ela entra no corpo da pessoa e veja essa luz purificar a pessoa. Todas as células dessa pessoa agora estão sendo purificadas. Pode ser uma pessoa que está enferma, pode ser uma pessoa que está com problema financeiro, pode ser uma pessoa que tem problemas em relacionamentos, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa que falou alguma coisa ruim para você no dia de ontem, não importa. Escolha alguém e envie essa luz com muito carinho, com muito amor, para que essa luz que está em você agora possa iluminar a vida do outro. Pode ser um amigo, um parente, pode ser o seu pet, seu cachorro, seu gato, seu passarinho, não importa, seu periquito, pode ser qualquer ser que esteja nessa terra. Envie essa luz para ele agora, neste momento. E agradeça. Pai, muito obrigado por curar essa pessoa. Agora, entregue a Deus os 3 pedidos que você tem para o dia. Quais são as 3 áreas? Quais são as 3 coisas que estão complicando sua vida, que você sente que está sendo um desafio resolver? Não tenha medo de parecer fraco diante do Pai, pois todos nós somos fracos diante dele. Então não se sinta fraco quando você estiver pedindo algo a Deus, porque de qualquer forma, Deus é muito mais forte, muito mais poderoso do que nós. Eu, por exemplo, por muitos anos, eu não pedia nada a Deus. Eu tinha vergonha de parecer fraco e pedir para Deus me ajudar a resolver os meus problemas. Eu acreditava que, se fui eu que causei aquele problema, que eu deveria resolver sozinho. Mas eu aprendi que o que não tem solução, solucionado está. E que coisas que eu não tinha poder, existem muitas coisas que eu não tinha poder, conhecimento e sabedoria para resolver. Então eu aprendi a procurar ajuda do Pai. E depois que eu comecei a fazer isso em minha vida, tudo passou a ser solucionado. Graças a Deus, não existe nada hoje na minha vida que eu não consiga solucionar até o momento atual, porque eu tenho fé em Deus e eu sei que Ele sempre me ajuda. Então, todos os dias, quando eu falo para você entregar a Deus os seus 3 pedidos, podem ser esses. De repente, você quer ajudar alguém da sua família que está passando por alguma dificuldade, de repente um amigo, de repente você mesmo. Mas são coisas, muitas vezes, que nós não temos conhecimento e nem sabedoria para resolver. Então peça ao Pai, não tenha medo de pedir ao Pai. Eu gosto de pensar assim, da mesma forma que eu gosto quando os meus filhos vêm me procurar e dizer para mim: Pai, me ajuda a solucionar isso, me ajuda a resolver aquilo, e eu fico muito feliz em poder ajudar os meus filhos ou ajudar os meus amigos a resolver alguma coisa. O Pai também, com certeza, fica feliz quando nós reconhecemos que não temos poder sobre tudo, quando nós reconhecemos que somos finitos, nós reconhecemos que não temos inteligência, muitas vezes emocional, para resolver as coisas e não temos sabedoria para resolver as coisas, e vamos até Ele, humildemente,
vamos até Ele. Então faça isso nesse momento. Entregue a Deus aquilo que você precisa entregar. E vamos para a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. E vamos para a nossa leitura do dia. Por meio do Espírito Santo, que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Você sabia que carrega algo extraordinário no seu interior? Paulo faz questão de lembrar Timóteo do tesouro que ele possuía, que lhe foi confiado pelo próprio Deus. Saiba que você recebeu grandes coisas do Pai, e Ele espera que você use todo o seu potencial para a glória dele. É fundamental termos zelo, cuidado e gratidão com aquilo que recebemos de Jesus. Por meio de sua vida, recebemos salvação, cura e transformação completa. Isso não pode ficar restrito apenas a nós. Paulo exortava Timóteo a não negligenciar seu chamado, que era o de anunciar o Evangelho e fazer com que outros conhecessem Cristo. Quando recebemos uma notícia incrível, nossa primeira reação é a de procurar alguém em quem confiamos, para compartilhá-la, não é mesmo? Quando você conheceu Jesus, sentiu-se de forma parecida. Mas, com o passar do tempo, pode ter acontecido de haver perdido essa vontade, esfriando-se. Quando isso ocorre, negligenciamos o que Deus nos confiou. Paulo faz questão de alertar Timóteo para que isso nunca acontecesse, dada a importância de sua missão. Você sabia que possui uma riqueza inestimável? Nem sequer a pessoa mais rica do mundo, com toda a sua fortuna, pode se comparar à grandiosidade e ao valor do que você tem no seu interior. Jesus o está chamando para fazer bom uso dela, compartilhando-a com todos à sua volta, pois o Evangelho tem o poder de curar, libertar e salvar todo aquele que crê e se aproxima de Jesus. Seja ainda mais intencional e compartilhe essa incrível notícia. Palavra-chave de hoje: compartilhar. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 49. Jacó chamou seus filhos e disse: Fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai. Ruben, você é o meu filho mais velho. Você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos. Com as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor matarão homens e por brincadeira aleijarão touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldito seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel, e os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata a sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro do rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações
lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho, e os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. Isacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas, e sem reclamar, trabalhou como um escravo. Dan governará a sua própria gente. Será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho, que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Ó Senhor meu Deus, espero que me salves. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Asser produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ele dá muita fruta, e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com os seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme, e os seus braços continuam fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. E foram estas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: Eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão sepultados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Heteu, em Macpela, a leste de Mamré, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, a sua mulher, Isaque e a sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos. Na primeira vez que eu li a Bíblia, e eu cheguei nessa parte do texto onde estava dizendo que Jacó abençoa os seus 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel, eu fiquei pensando, bênção não é coisa boa? Por exemplo, quando a gente diz para outras pessoas, eu cresci numa família onde até hoje é muito normal e não é uma coisa que a gente deixe de fazer, a gente tem que fazer, é chegar no mais velho e pedir a bênção
Chegava na minha avó, por exemplo, e falava: vó, bença, vó. E a avó nos dizia: Deus te abençoe, meu filho. Quando eu via ela de manhã, eu falava isso para ela. E quando eu ia sair da casa dela, quando eu estava me despedindo, eu falava novamente: benção, vó. E ela falava: Deus te abençoe, meu filho. E assim era com todos os meus tios e tias, e até hoje é assim. Quando a gente se encontra, a gente pede benção e o mais velho nos abençoa, sempre dizendo: Deus o abençoe. Hoje, pensando nisso, lendo a Bíblia e entendendo que quando a gente fala Deus o abençoe, a gente está dizendo que a gente confia em Deus para que Deus faça aquilo que tem que ser feito na sua vida. Então, a gente não está dizendo somente que vão lhe acontecer coisas boas. Assim como Jacó, ele disse coisas boas para alguns filhos e coisas ruins para outros, mas aquilo era a bênção que ele tinha que dar. Eu acredito que Jacó estava tomado pelo Espírito Santo para saber o que ia acontecer no futuro, ou ele profetizou na vida dos filhos. E aí me vem sempre uma pergunta. E eu pergunto para Deus honestamente: Pai, aconteceu com os filhos de Jacó, o que aconteceu? Porque ele disse, então ele profetizou na vida dos filhos, tanto o que era bom quanto o que era ruim, ou aconteceu, ele disse porque ele já sabia, porque o Espírito Santo tomou conta dele e ele já sabia o que iria acontecer, e através do Espírito Santo ele disse aquelas palavras. Isso sempre me vem a dúvida, aquela história, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso também, isso sempre vem esse questionamento na minha cabeça. E na sua, vem também esse questionamento? No livro Café com Deus Pai, hoje fala justamente sobre abençoar a vida dos outros, porque fala sobre usar ou não usar aquilo que Deus nos deu. Mas espera, se nós somos abençoados e podemos abençoar a vida de outras pessoas e não o fazemos, ali, naquela parte do texto, 2 Timóteo, onde Paulo falava para Timóteo que ele tinha que falar a boa nova, que ele tinha que pregar o evangelho a outras pessoas, que ele tinha que entregar isso. Eu acredito que Paulo não estava falando só sobre o evangelho, a palavra de Deus, mas também em Atos. Eu vejo muitas pessoas que às vezes querem ensinar a palavra de Deus às outras pessoas, e eu vejo isso muito, tá? A pessoa ensina a palavra de Deus, mas os atos dela não coincidem com as palavras dela. É muito importante que a gente aproxime aquilo que a gente fala daquilo que a gente faz. Não adianta a gente falar a palavra de Deus para outras pessoas, dizer para outras pessoas: em tal lugar está escrito isso, e tal lugar está escrito aquilo, na Bíblia, na página não sei quanta, versículo não sei o que lá, está dizendo isso. Pregar a palavra dele, mas se as nossas atitudes não são congruentes com essa palavra, desculpa, meu amigo e minha amiga, não faz sentido o que você está fazendo. O que faz sentido é você ser congruente com as coisas que você fala. Se está dizendo para iluminar a vida do outro, ser luz na vida do outro, ajudar o outro, dar bênçãos aos outros, que assim seja, que assim nós possamos fazer. Não somente da boca para fora, não ficar decorando versículos e falando ele, dizendo ele para todo mundo, ou julgando pessoas através dos versículos. O que nós temos que fazer é abençoar a outra pessoa. Lembrando que nós também somos seres humanos e também cometemos erros. Também ficamos doentes, também precisamos de ajuda. Precisamos uns dos outros. Essa é a questão. Carregar Jesus no seu coração, carregar os ensinamentos do Pai e viver de acordo com a palavra, também está em fazer o que está escrito na palavra. Viver a palavra é isso, é fazer o que está escrito na palavra de Deus.
Se está escrito não julgueis, então não julgue. Se está escrito não roubarás, não roube. Se está escrito não cobiçarás, não cobice. É simples, não é só dizer para o outro irmão. É muito mais fácil olhar para o outro e ver o que ele está fazendo de errado do que olhar para nós mesmos. Mas acredite em mim, você só vai transformar a sua vida quando você começar uma mudança interna, de dentro para fora. Deixa Jesus entrar no seu coração, fazendo o que a gente faz todas as manhãs. Permita que Jesus, que Deus more em ti. A verdadeira casa de Deus é o seu corpo. A verdadeira casa de Deus é a sua mente e o seu coração. Permita que Deus e Jesus Cristo vivam dentro de você e compartilhem isso com outros. Se você permitir que eles morem aí, é questão de segundos para outras pessoas observarem que você está abençoando todo mundo à sua volta. Por quê? Porque se existem coisas boas dentro de uma casa, dessa casa só saem coisas boas. É simples. Então permita que Deus more no seu coração. Permita que Jesus more no seu coração. Não apenas decore o Evangelho. Gostaria de compartilhar outra coisa com você, meu amigo e minha amiga. A gente tem feito devocional esse ano e quando eu comecei a fazer esse devocional, eu apenas fazia a leitura do livro Café com Deus Pai. Por isso que o nome da playlist é Café com Deus Pai. E inclusive o nome do podcast que essa playlist carrega também é Café com Deus Pai. Porém, eu estou pensando seriamente em mudar o nome a partir do dia 1º de janeiro, o nome da playlist. O motivo é o quê? Eu pretendo trazer outros livros além do Café com Deus Pai, porque eu conheço muitos outros livros que também falam da palavra de Deus, que trazem pensamentos super interessantes sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de trazer esses livros também para que nós pudéssemos ler, absorver e comentar sobre o assunto. Conforme a gente comenta um com o outro o que eu acho da leitura, o que eu acho do texto, o que eu aprendi, eu passo a minha visão para vocês e vocês, através do comentário, podem passar a visão de vocês para mim. Se quiser me adicionar na rede social, lá no Instagram, sei lá, no TikTok ou Facebook, aonde você quiser. Se quiser me adicionar lá também, para lá a gente poder conversar um com o outro, mandar mensagem, fique à vontade. O mesmo nome que está aqui no YouTube, você vai encontrar em outras redes sociais. É Paulo Rachizaka, não muda, em todas as redes sociais é igual. Então, voltando ao assunto do nome da playlist, me dá a sua opinião. Qual é a sua opinião? Hoje eu gostaria de saber a sua opinião. Eu pensei em colocar algo devocional, pão diário. Tem alguma ideia na sua mente? Me ajuda, por favor, compartilha comigo a sua ideia. Quem sabe você não me dá uma grande ideia. Uma vez, quando eu fui abrir um negócio, eu perguntei para uma amiga se ela tinha uma ideia e ela falou para mim o seguinte: quando eu olho para você, eu lembro da palavra impacto. Que você sempre diz que quer impactar positivamente a vida das pessoas. E o nome da minha empresa naquele momento eu abri como Impacto. Então, ou seja, às vezes Deus usa outras pessoas para falar com a gente. E eu acredito que Deus fala comigo através de outras pessoas também. Então, se você, meu amigo, minha amiga, sentir vontade de fazer um comentário dizendo para mim: Paulo, coloca o nome da playlist, esse aqui. Eu pretendo também, além de fazer essa playlist, criar um podcast em todas as plataformas que existem de podcast também, para a gente fazer um devocional em outras plataformas também. Não são todas as pessoas que usam o YouTube, então eu gostaria de levar a palavra de Deus através de outras plataformas também. Então eu vou colocar o mesmo nome, o nome que a gente decidir aqui, eu vou colocar em todas as plataformas para que fique um podcast com o mesmo nome para todas as pessoas. Tá bom? Muito obrigado. Já pensei em alguns nomes muito bons, mas já existe alguns canais que usam o mesmo nome e eu não queria ficar tendo problemas com
com direitos autorais e plágio e essas coisas assim. Então por isso eu estou pensando bem antes de usar um nome para que depois lá no futuro a gente não tenha dor de cabeça só porque a gente usou um nome que alguém já tinha usado antes. Tá legal? Então hoje eu peço a sua ajuda, meu amigo, minha amiga, que está aqui todo dia comigo. Muito obrigado, Deus o abençoe e que você tenha um ótimo dia.